Hello guys, estamos voltando com a segunda parte do nosso vídeo Filhos Bilíngues e na primeira parte do vídeo estivemos conversando sobre assimilação e acomodação segundo o Jean Piaget e os motivos que nos levaram a falar sobre esse tema que é criar filhos bilíngues, onde no primeiro vídeo vocês podem observar ou podem assistir uma entrevista feita com a Antônia, nossa filha, com a Lorena. E ela tem 2 anos, 2 anos e meio nesse momento, e ela fala lá a sua maneira, a sua própria maneira de como tem sido o processo. Então vamos continuar com as etapas do desenvolvimento segundo Jean Piaget e estamos de volta. E o estágio operacional, ele já é também chamado de inteligência concreta. E a etapa onde as crianças já tiram mais um pouco o foco deles e eles começam a criar operações já matemáticas, já começam a disposição dos objetos de uma maneira diferente. E é comumente onde os pais começam a colocar as filhas ou as crianças a fazer inglês. Porque eles acham, como agora já está sendo alfabetizado, que já começou o processo da alfabetização, é legal colocar o inglês ali dentro. Agora sim, gente, vocês perderam 7 anos de trabalho. Em 7 anos você faz muito trabalho. As bases, os fundamentos, eles estão feitos aqui nesses 7 anos, primeiros 7 anos. Então, na etapa da inteligência concreta, é onde eles começam já a pegar símbolos. E o uso desses símbolos normalmente vai levar a já a parte da escola, você começar a fazer todo o processo de ensino normal que tem acontecido ao longo dos anos, com você, como aconteceu com você. Agora pensa o seguinte, pensa comigo, se você fizer o trabalho um pouquinho antes, se você iniciar o seu trabalho lá, aos 0, aos 2, seja a idade que o seu filho ou sua filha esteja hoje, você pode ganhar todo esse espaço de tempo. E quando eles chegarem na etapa operacional, o conteúdo ou o fato deles terem 2 línguas presentes na vida deles já pode estar assimilado e acomodado na mente deles. Esse é o que nós estamos tentando fazer com as nossas filhas, que estamos realmente fazendo no processo com elas, que elas assimilem toda a informação de 3 línguas para nós acomodarmos cada uma com cada uma. Existem algumas coisas que são bem importantes nesse processo, por exemplo, o fato que eu só falo inglês com elas, então eu não misturo as línguas com elas. É uma coisa que é bem importante se fazer, porque elas já sabem que a figura minha, ela fala desse jeito, a mãe fala desse outro jeito e o restante do planeta fala do outro jeito. Ou depende das pessoas que estejam em contato com ela. Então, mas são algumas dicas que depois eu te passarei também ao longo do vídeo. E a quarta etapa é a etapa formal, que é dos 12 anos em diante, que também é chamada de inteligência abstrata. Então a parte da inteligência abstrata já tem a ver com emoções, a parte social, que são coisas que não estamos falando nesse momento, então eu vou deixar essa etapa desse lado aí. Então são as 4 etapas, segundo Jean Piaget, psicólogo suíço, que nos diz que existem 4 etapas do desenvolvimento humano. Primeiro é sensório-motor, o pré-operacional, operacional e o formal. Gente, super recomendo que vocês, nessas 2 etapas, estejam bem ligados na parte de ensino da língua aos seus filhos. E para vermos como isso tem funcionado na nossa família, eu vou mostrar para vocês uma segunda entrevista que fizemos, e dessa vez é com a minha esposa Lorena. A minha esposa Lorena, o dia de hoje, ela não fala a língua inglesa, ela compreende muito bem, e ela consegue se comunicar em certo nível, mas não se considera fluente. E ela tem estado ao longo do processo educacional da Antônia, desde os 0 anos até os 2 anos e meio hoje. Então vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Hello guys! Okay, again. Okay guys, essa aqui é a Lorena. What do you want to say? Good. Essa aqui é a Lorena, minha amada esposa, mãe da Antônia e da Emma. E hoje nós vamos conversar com ela com relação à educação, à criação da Antônia. Ela não sabe o que eu vou perguntar, para manter isso o mais sincero possível. E para nós é muito estranho falar em português, porque nós não falamos em português um com o outro, mas estamos fazendo por vocês. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Boa tarde, Lorena. Boa tarde.
E aí, Lorena, me conta sobre o processo de criação e de educação da Antônia, por favor, com relação aos idiomas. Tá. Desde o início nós falamos, o Esteban e eu, falamos para... Desde o início nós falamos para cada um falar no idioma, que assim, eu no espanhol, porque é meu idioma nativo, e ele no inglês. Mas a verdade, sinceramente, eu sempre pensava dentro de mim, será que isso se vai dar certo? Porque quando ele fala para a Antônia, tem vezes que eu não entendo. Daí eu antes pensava, tadinha de minha filha, ela não deve entender nada. Isso eu não sabia, tá? Mas eu continuava, eu nunca falei nada para ele por causa disso, que ele sempre me falou, não, vamos continuar, vamos falar nos 3 idiomas. Mas como o Esteban e eu falamos em espanhol entre os dois, eu falo para ela em espanhol, então eu pensava, não, o idioma dela vai ser espanhol. Mas agora eu já percebo que ela entendeu os 3 idiomas e que agora começou a misturar os 3. Tá, e daí qual que você... Porque você disse que você às vezes não entendia que eu falava com ela e achava que ela talvez não estava entendendo também. Em que momento, a partir de que momento, tem alguma história, algum momento específico que você percebeu que realmente estava funcionando esse negócio de falar em 3 idiomas com a Antônia? Agora que já começamos a ver que a Antônia entende as ordens que a gente dá, que pede para fazer alguma coisa, mas assim, o dia que eu pensei, ai, olha, ela entende, foi um dia que ele pediu para a Antônia trazer a mamadeira dela para ele lavar. Daí ele falou em inglês, Antônia, vai lá e pega a mamadeira que está no quarto dela e traz para eu lavar. Ela foi e pegou, daí ela levou. Daí eu falei, ai, Antônia, trae por favor el tetero que está en el cuarto de nosotros, ou seja, era outra mamadeira. E daí ela veio e também pegou. Daí eu pensei, ela entende os 2 idiomas. Beleza. E hoje em dia, como é que você faz? Porque ela fala algumas coisas em inglês e algumas coisas em espanhol e outras em português. Como é que você faz para se comunicar com ela com relação a isso? Eu falo em espanhol tudo. Ela, por exemplo, os desenhos que ela assiste na TV são em inglês. Daí que eu também aprendo. As músicas, por exemplo, ela sabe. E ela não sei como vocês dizem, que dá la. Tartare, como? Cantarolar. Ela cantarola. Isso. Ela faz lá. Isso. Daí que ela me diz, mãe, canta, mas eu penso, ela na sua cabeça tem a música em inglês e eu na minha cabeça tenho a música em espanhol, então daí eu tento cantar às vezes, mas também penso não estragar isso. E o que você mudaria do processo de criação dela com relação aos idiomas? Mais filho? Não, nada. Nada, porque eu vejo que o avanço dela, assim, todo mundo nos fala, ou antes, porque agora a Antônia, graças a Deus, ela já está começando a falar um pouquinho mais. Mas antes sempre as pessoas, ela tem que idade? 2 anos. Mas ela ainda não fala. E a gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que isso ia acontecer. Desde o início que nós pensamos fazer esse processo, sabíamos que isso ia acontecer. Só que às vezes a pressão das pessoas, a pressão social é muita, só que também sabíamos que tínhamos que lidar com isso. E não, agora eu vejo que, assim, eu vejo o desenvolvimento dela, eu vejo o avanço, desenvolvimento. Sim, o desenvolvimento dela, e eu sinto muito orgulho da gente estar fazendo isso, porque sabemos que em algum momento ela vai ter as 3 línguas
E mais na frente vai ser de bastante ajuda para ela, para elas. E para finalizar, qual que seria um conselho que você daria aos pais e mães que assistem esse vídeo sobre os idiomas? Criação dos filhos bilíngues. Então, o conselho que eu dou e que eu também falo para minhas amigas, porque tem amigas que o esposo ou elas falam um pouquinho de inglês, ou pode ser que falem inglês, não seja um pouquinho, que já saibam inglês. Eu falo para elas, mesmo o espanhol, que se moram em outro país, sempre falar no idioma nativo. Ou seja, se eu falo em espanhol e eu moro aqui no Brasil, fala para seu filho no idioma seu. Não tenta, porque o idioma que ele vai aprender fora, na escola, em tudo, para interagir, vai ser o idioma do país. E o inglês, o conselho que eu mais também dou é colocar as músicas, tudo que tente colocar na TV, as pessoas que usam o celular, colocar no inglês, que o inglês é um idioma bastante importante, que eu ainda não falo, porque a gente às vezes acaba fazendo... como que é? Espeto de pão. Casa de ferreiro. Casa de ferreiro, Colher de pão. espeto de pão. Então, mas eu sei que é preciso, eu sei que é bastante importante, mas eu sempre estou Mama, I love. colocando mais na frente para aprender bem. Mas a gente sabe que é bastante importante e que a gente precisa. Então, faça isso. Isso que dá numa entrevista com duas crianças trilingües. Muito obrigado pela entrevista, Lorena. E é isso por hoje. Eu te amo. Graças, meu amor. Te amo muito. Say bye-bye. Tchau. Quítate esse tipo. And bye-bye. Bye-bye. Very good. Bye-bye, guys. Bye. Olha só que exemplo bacana, né? Então vocês têm ali essa informação por parte da própria Antônia e também da minha esposa Lorena, que ela fala um pouco de como tem sido o processo. Vocês estão ouvindo o processo das três partes envolvidas. Eu, como sou a pessoa que estou passando conhecimento para ela assimilar. A Antônia, que é a pessoinha que está assimilando e acomodando de uma maneira muito fofa e bonita. E a Lorena, que é uma pessoa que acompanha o processo desde fora o tempo todo, 24/7. Agora, tendo isso presente, eu quero te contar um pouco mais como tem sido o processo. O nosso processo de educar as nossas filhas trilíngues, ele iniciou desde o momento da primeira gravidez, onde com a Lorena nós sentamos e conversamos da maneira em que íamos nos comunicar com elas. Porque eu sempre tenho tido presente na minha vida o inglês e é o que eu faço no meu dia a dia. E sei da importância disso, nós sentamos e conversamos do fato de, beleza, queremos criar elas em que língua? Por quê? Nós falamos espanhol porque somos nativos da Colômbia, você fala inglês porque é a sua carreira, o seu dia a dia, e estamos inseridos numa cultura do Brasil que o pessoal todo fala português. O que vamos fazer? Decidimos em conjunto que essa educação, essa criação seria feita nos 3 idiomas, com 3 características muito importantes. Primeira, foi alinhado. Não foi de repente que eu comecei a falar inglês com ela. Não foi uma coisa assim que eu decidi um dia e comecei a fazer. É uma coisa que nós alinhamos em conjunto com a Lorena. Então, sentamos e alinhamos isso na primeira gravidez, que foi da Antônia. Na da Emma já tínhamos feito esse alinhamento inicialmente, então conseguimos continuar com esse mesmo alinhamento. E é muito importante que você faça isso, porque acho que tem a clareza do seu cônjuge saber por que você está fazendo e o que você está fazendo com relação ao ensino da língua para a criança. Então, nosso processo foi 100% alinhado. Ele tem sido consistente ao tempo que eu só falo inglês com ela e a Lorena só fala espanhol com ela. Mesmo eu falando com os meus pais na Colômbia,
pela câmera, eles estão falando com ela e eu vou falar com ela, só falo em inglês. Mesmo estando com a minha família lá na Colômbia, que são todos meus tios, todos meus primos, eu falo só inglês com ela. Mesmo estando com a família da Lorena, que sejam os tios dela, os primos dela, o pai dela, só em inglês com ela. Só em inglês. É consistência. É o fato de saber que nós estamos fazendo isso para um resultado futuro. Então, claro, existem algumas situações sociais que todo mundo vai te falar, o fato de existirem momentos em que as pessoas vão entrar com as opiniões delas, que vão te dizer, seu filho, mas é muita coisa para seu filho, tal coisa assim. Cara, faça o que você acha que esteja correto na sua mente, e isso que nós achamos que é correto para as nossas filhas. Então, é consistente e, mais do que isso, é responsável. Então, eu como uma pessoa que estou trabalhando na parte da educação dos idiomas, sempre estou avaliando o processo com a Antônia para vermos como que está o andamento dela. Nós mesmos com a Lorena também sempre falamos com relação ao mesmo processo, estamos vendo como ela está se comunicando, quais palavras estamos instigando ela ao fato de estar falando. E uma coisa temos muito clara, que o fato dela estar falando 3 línguas hoje faz com que ela demore em falar e nós não estamos preocupados com isso porque sabemos que o processo de assimilação maior, ela está assimilando muita mais informação, então a acomodação dela está demorando mais. Então o processo que nós temos é a responsabilidade toda sobre nós. Nós assumimos 100% a responsabilidade e não de dizer, não, que eu preciso tal coisa. Não, é nós. Os pais dela estamos 100% responsáveis do processo. Então foi alinhado, foi consistente e responsável. A primeira palavra, gente, que a Antônia escutou, que foi o momento que eles entregaram para mim, foi Hey my love, welcome to this world. Hey my love, welcome to this world. E aí foi o primeiro contato dela. Então, o primeiro contato dela, desde o primeiro segundo que eu recebi ela em braços, eu falo inglês com ela. Mas esse é o meu caso. Se você está pensando lá, mas cara, eu não falo inglês, Esteban, ou eu não sou fluente assim, não estou nesse ponto que você está, não se preocupa não, tranquilo, eu vou continuar já daqui a pouco com umas dicas que vão te dizer como você pode estar fazendo. Então, é alinhado, consistente, não pare, sempre se mantenha, seja disciplinado com relação a isso e mais que tudo responsável. Assuma a responsabilidade do que você está fazendo e de por que você está educando seu filho dessa maneira. E eu como pai que não sou 100% fluente, ou que estou no processo de aprender como é que eu posso me comunicar com meu filho. O que falar para seu filho, para você ajudar ele nessa etapa que ele esteja, seja a etapa dos 0 aos 2 anos, dos 2 a 7, dos 7 aos 11, dos 12 para frente. O que você pode fazer para começar a colocar o inglês na vida dele? Primeira coisa, são os cumprimentos. Começa pelo menos todo o seu dia com good morning ou toda noite com good evening. Se vocês perceberam lá na entrevista com a Antônia, eu falei para ela good morning e ela respondeu na hora good morning. Depois a seguinte pergunta foi how are you? E a resposta dela bem. Então ela assimilou já esse tipo de cumprimento. As descrições das coisas big, small, tall, short, fat, skinny. Esse tipo de descrições vão te ajudar a você começar que ele perceba que, por exemplo, no inglês você coloca qualidade na frente. Então, por exemplo, big car. Então, quando eu vou na rua com ela, eu falo, big car ou white car. Se vocês lembram de novo na entrevista com ela, ela fala white jabón, white jabón. That's white soap. White soap. Então a ordem está no inglês, só que tem uma palavra no espanhol lá que nós estamos acomodando para ela. Além disso, os comandos. Os comandos são coisa muito importante que você sempre faça o mesmo comando em inglês para que ela saiba, a criança saiba o que deve fazer. Um dos exemplos dos comandos que eu uso com a Antônia são sit down please. Os outros são come here please. Brush your teeth now. Wash your hands. Say bye-bye to mommy, ou eu falo repeat after me, ou how do you say? E daí ela sempre vai repetindo, ela já sabe, esses comandos são, olha, é quase
na hora que ela responde positivamente sobre esse comando. As cores, que são coisas tão simples, gente. As cores, blue, pink, red, yellow. O alfabeto, que não coloquei aqui, mas você pode colocar o alfabeto e os números. São coisas tão simples que ela começa a assimilar, que você pode inserir no dia a dia da criança. Agora, se você está no seu processo de aprendizado mesmo, você verá que isso aqui vai trazer alguns benefícios, tanto para você quanto para a criança. Então, é um ganha-ganha, onde a criança está tendo um resultado que será visto mais no futuro e você está tendo um resultado imediato. Porque pense o seguinte, se você ensina para seu filho que já está começando a falar, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma criança de 5 anos que já sabe mais algumas coisas. Você chega lá e diz, como que você diz? This is, isso é, this is letter R. Essa é a letra R. Só que você começa e diz, this is, isso é, this is an eraser. This is an eraser. Então, ela vai começar a saber que quando você diz this is e você assinala, ela deve dizer o que é isso. E você pode ensinar a palavra nova, ou um novo vocabulário. Um exemplo disso está na entrevista. A Antônia não sabia como dizer crayon. E ela falou do seu próprio jeito. Se você percebe lá, se você voltar no vídeo, ela fica assim meio que... Putz, o que é isso? Porque eu falo blue. E falei blue what? Daí ela não soube mais. Só que daí ensinei blue crayon. Daí ela fala blue rubber, que é na palavra dela. Então, essa é a assimilação que ela pode estar fazendo e que você mesmo pode fazer com seu filho. Só que se o seu filho já fala... Você pode ensinar para ele imitar o que você está dizendo e com certeza pode virar ter uma brincadeira lá em casa. What's this? This is a shirt. This is a flip chart. This is a marker. This is a watch. E assim por diante. Então faça o teste e você verá. Agora vamos falar sobre os benefícios que isso traz para a criança e para o adulto. E os benefícios que essa prática traz para a criança quanto para os adultos são bem similares, começando pela criatividade. Isso estimula a criatividade quando você tem o conhecimento, os seus pensamentos vão em 2 línguas ou 3 línguas diferentes, a criatividade vai para cima. Então é maior criatividade, aumenta a sua criatividade como adulto e como criança. Para as crianças faz que eles aprendam mais aceleradamente, que eles consigam aprender mais rápido, porque você está colocando o cérebro deles a um ritmo diferente, está colocando mais informação lá, então você está expandindo a capacidade deles para estarem fazendo, e no adulto isso vai gerar também mais confiança na hora dele estar falando, porque olha só, a criança não vai estar corrigindo o adulto, não. Ele consegue estar expressando em voz alta seu inglês. Uma das grandes coisas que acontece com o adulto é que ele realmente não quer praticar o inglês em voz alta, ou que ele sente uma certa vergonha ou medo de fazê-lo, mas quando ele faz com uma criança, você está exteriorizando isso de maneira que vai ficando mais confiante. A criança fica melhor ouvinte, porque ela tem que estar prestando muita atenção às coisas que você fala nos momentos dessas práticas, desses comandos, no momento desses cumprimentos, ou seja, o material que você esteja praticando com ela. Então eles começam a entender melhor, ouvir melhor as pessoas, que isso no longo prazo pensa nos benefícios que pode trazer para os adultos. É bonding é criar um vínculo maior com seus filhos ou filhas. Vai ser momentos especiais entre vocês dois mesmos, a comunicação entre pai, mãe, ou filho e filha vai ser melhor, vai estar sempre mais completo, porque você pode criar como... Cara, não se pensa numa brincadeira, como se fosse um mundinho de vocês, um mundinho do inglês todo dia, que você entra lá e faz lá 1 hora em inglês com ele. Isso cria uma conexão legal, um vínculo bem bacana com seu filho ou filha. Nas crianças dá um maior foco, porque elas sempre estão prestando atenção, que elas sabem que estão sendo jogadas com bastante informação para elas assimilarem. O foco delas sempre vai estar sendo bem usado e vai ser muito bom também para eles no futuro. E para o adulto, uma prática sem julgamento. Já pensou? Você conseguir falar inglês tudo o que você quiser, sem que a pessoa te fale que está errado, ou sem que ela ria, ou sem que ela te julgue pelo que você fala? Gente, faz o teste e você verá. Se você realmente não sabe que tipo de conteúdo colocar para criança, ou você fazer, tem lá um vídeo sobre músicas que eu já falei,
onde tem um canal de YouTube chamado Cocomelon, que você pode colocar para as crianças ter esse tipo de vocabulário, até você mesmo como adulto pode assistir esse tipo de coisa que você deve falar com seu filho, que são os nursery rhymes. Esse tipo de informação que eles colocam é a mesma informação que você pode usar mesmo sendo nível 0. Você não sabe nem dizer hello, relaxa, tranquilo, vai lá, coloca o vídeo de Cocomelon, você anota as palavras, o que significa, e você vai e fala com seu filho e sua filha. Seu filho e sua filha não sabem que você não é fluente no inglês. Tranquilo aí, relaxa muito, porque eles não vão te julgar, ou se você falar, eles não vão dizer tipo... Nossa, mãe, você não fala inglês. Não, eles não vão dizer isso para você, eles vão achar o máximo, eles vão achar muito top você está fazendo esse processo com eles. Então, nesse conjunto de vídeos, nós estamos falando sobre como você pode criar uma criança bilíngue ou trilíngue. Vocês viram o exemplo da nossa filha, a Antônia, e também vocês viram como isso influencia as pessoas externas, como a Lorena, minha esposa, que é uma pessoa que não fala a língua hoje, mas que compreende ela. Tudo isso sobre a teoria do Jean Piaget, que são a teoria dos 4 estágios do desenvolvimento humano: o sensório-motor, o pré-operatório, o operatório e o formal. Claro, tendo presente que estamos falando sobre a questão das línguas e não de outros tipos de habilidades cognitivas. Então, essa é uma informação que você pode usar ao seu favor. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, não duvide de deixar um comentário, que nós, com o maior dos prazeres, estaremos ajudando vocês a fazer esse processo, pois sabemos que uma criança que fala a língua é uma criança que está mais preparada para o futuro. Então, com o maior dos prazeres e com muito carinho queremos fazer, porque nós queremos que todo mundo fale inglês. Esse é o meu propósito, como eu já falei em algum vídeo anterior, é fazer que todo mundo consiga falar inglês, que vocês percebam que todo mundo pode fazer. Então, é isso por hoje no nosso vídeo. Crianças bilíngues, trilíngues, pais bilíngues, trilíngues, tudo muito legal mesmo. Alright, guys? That's it for today, and I'll see you in a future video. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye, bye, bye.